E o tema de hoje é esse tema do por que você não é promovido e por que a sua promoção ficou para depois. E muitas coisas que eu vou falar aqui tem muita relação com o ambiente de trabalho, mas é sempre bom a gente fazer também um depara para, de alguma maneira, para quem está procurando emprego, sempre tem aqui, eu vou fazendo essas associações para vocês. O tema de hoje, por que sua promoção ficou para depois? E aí eu vou falar para vocês por que esse assunto, né? Por que nessas lives de aquecimento eu acabei me interessando em trazer esse assunto especificamente. Ó, meu batonzinho. Aquela pessoa que entra na live que já estava fazendo um monte de coisa antes, tudo atropelada, é uma maravilha. Chamaram os amigos, encaminhou aí para os amigos de vocês, então, ó, contando com vocês aí em chamar. E aí, vamos então para a situação, do que estava acontecendo, que me estimulou a falar sobre esse conteúdo hoje. Bom, quando eu for montar, né, todo esse material, e esse material ele já vem, né, a gente já começou a fazer, por exemplo, essa mentoria do Modus Inovante, que vai começar no final do mês, a gente começou a fazer em julho do ano passado. E aí, uma das coisas que eu mais percebia, conversando com as pessoas, recebendo os alunos, tendo conversas com eles depois individualmente, uma das coisas que eu mais ouvi em todos eles é que eles percebiam que a coisa não fluía, que a promoção simplesmente não acontecia para eles. Então, uma das coisas que eles trouxeram para mim foi: Lilian, eu faço um bom trabalho. Então, assim, eu não sou aquela pessoa que entrega baixo ou que o meu gestor critica o meu trabalho ou qualquer coisa do tipo. Na verdade, eu sou elogiado até. O meu gestor gosta do que eu faço, gosta da minha entrega. Eu sou uma pessoa comprometida, eu tô lá sempre, ó, super interessado e engajado em fazer a coisa acontecer, mas a coisa não flui. Então, sempre na hora quando começa alguma conversa sobre promoção das pessoas, outras pessoas entram nessa lista e eu nunca entro. A gente teve um caso de uma aluna nossa que ela, inclusive, era a responsável por montar esse material. Então, olha só que loucura. Ela estava lá, ela fazia tudo, era uma pessoa dedicada, era elogiada, sempre participava e fazia as entregas que o gestor dela pedia, porém, na hora de promover, ela mesma recebeu o pedido. Ela foi a pessoa responsável por consolidar todas as pessoas que iam ser promovidas na empresa. Isso foi no final do ano passado. E ela não estava na lista, sendo que ela já estava na empresa há uns 2 anos, já estava fazendo um bom trabalho, estava sendo elogiada, mas a coisa não acontecia. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, porque existem muitas pessoas boas no mercado de trabalho que simplesmente não conseguem ter uma visibilidade, não conseguem expor o seu trabalho para o gestor e, consequentemente, não conseguem ser promovidos por conta disso. Então, você perceba que não é só simplesmente, se eu for um bom funcionário, logo serei contratado. Não é assim, logo serei promovido, logo vou conseguir uma oportunidade. Quem dera fosse assim. Era só eu ser bom, fazer ali o meu trabalho, ser uma pessoa que mostra um certo nível de comprometimento e a vida está resolvida. Só que na vida real, várias pessoas boas não conseguem chegar nesse resultado. E por que elas não conseguem? O que acontece para essas pessoas de diferente para as outras pessoas? Por que de alguma maneira o holofote para essa pessoa não fica tão em evidência, enquanto que para outras pessoas fica mais em evidência? Então, é muito baseado nessas análises que a gente pegou, então, e pensou no conteúdo dessas 2 semanas, tudo que a gente falou. Por exemplo, ontem, a gente falou sobre as 3 competências que são mais disputadas. Porque na hora que eu tenho essas competências desenvolvidas, eu acelero o resultado, fica mais fácil, porque a empresa precisa de gente com essas competências, fica mais fácil para a empresa me dar uma oportunidade. Se você me perguntar quais são essas competências, quando acabar essa live, você vai lá e assiste a live de ontem, que lá tem todas essas informações. Então, o fato é que ser bom não é garantia de que você vai conseguir chegar no resultado.
Na verdade, ser bom é um pré-requisito. Então, se você não for bom no que você faz, a certeza que você não vai conseguir ser promovido. Mas ser bom não é a garantia, porque existe muita gente boa no mercado que não consegue ter uma possibilidade, não consegue uma oportunidade. Então, o que a gente precisa, então, fazer para que essas pessoas consigam, para que você acelere o resultado? Ah, Aline, mas eu, no meu caso em especial, eu não vivo esse problema, porque na verdade eu já sou reconhecido, eu de vez em quando consigo ser promovido, eu só acho que a coisa tá meio lenta. Tá bom, então você vai usar isso que eu vou falar para você e você vai acelerar. Então não é uma coisa só para quem tá ali travado, se você já tiver conseguido o resultado, você vai potencializar o resultado com esse processo. E aí, então, vamos ao porquê, né? Então, agora que vocês entenderam o contexto, vamos começar a entender as situações. E aí eu quero passar algumas situações que essas pessoas, quando trouxeram para mim, foram questões que essas pessoas, né, que esses alunos ou pessoas que estão aqui escrevem, todo mundo que se inscreveu na semana, né, sua carreira no topo que vai ao ar semana que vem, tem que preencher um formulário, isso aparece lá no formulário também. Então, tem algumas evidências do que a gente está falando por aqui. E aí, quais são as situações que essas pessoas trazem para mim? Primeira situação, as pessoas entram na empresa ganhando mais do que você. Então, uma coisa que muita gente me relatou, né? Além de, tô trabalhando, ok. Mas muita gente falou assim, Lilian, eu entrei na empresa ganhando um salário, ok, não vou discutir se era bom ou se era ruim, não sabia o que estava acontecendo, não sabia a média salarial da empresa. Só que depois que eu entrei, eu fui descobrindo que outras pessoas ganham mais do que eu para fazer trabalhos ou semelhantes ou até menos complexos. Então, olha só que coisa. A pessoa entrou na empresa, foi contratada, está lá trabalhando, faz um bom trabalho, e aí daqui a pouco ela descobre que outras pessoas estão ganhando mais do que ela para fazer um trabalho inferior, menos complexo ou de proporção igual. Então, em teoria, era para essa pessoa estar ganhando a mesma coisa. Um outro ponto que muita gente fala para mim, Lília, eu estou trabalhando até tarde, eu faço tudo que o meu chefe me pede, ele sempre, eu pego, fico lá, trabalho, ele me pede coisas e ele acaba me pedindo mais coisas. Então, sempre que eu entrego, ele vai lá e me pede mais coisa para fazer. Então, esse é um segundo cenário que muitas pessoas trazem para mim. Então, primeiro, eu ganho hoje menos do que as pessoas que entraram depois de mim, ou eu ganho menos do que pessoas que fazem um trabalho menos complexo do que eu. Segunda opção, eu trabalho até tarde, entrego tudo, e quando eu acabo de entregar, meu chefe vai lá e pede ainda mais coisa. Seu chefe e os gestores e outros gestores da empresa, de uma maneira geral, elogiam a entrega. Então vão lá, falam que a entrega é boa, que dá certo, mas na hora efetivamente de promover, a coisa não acontece. Então você não tem como saber o que está acontecendo, porque lá você está sendo elogiado. Então, bem ou mal, você não está sendo falado mal, você está sendo mal avaliado, você está recebendo algum feedback de que você está fazendo um trabalho inferior. Você está sendo elogiado, inclusive, mas a promoção não acontece. E uma última situação que acontece com algumas pessoas que ou se tornaram nossos alunos e aí mudaram a vida, ou pessoas que estão seguindo aqui a gente, pessoas à sua volta estão sendo promovidas menos você. Então vamos lá. Nessa situação toda de ganhar mais, de outras pessoas ganharem mais, você trabalhar até tarde, o chefe elogiar a sua entrega, e aí na hora de ter a promoção, você começa a ver que as pessoas no seu entorno conseguem a promoção, mas você, propriamente dito, não consegue. Então, esse é um contexto que fica ali numa encruzilhada, né? Se a gente fosse pensar no tema de ontem, esse é uma resolução de problema complexo, porque você não tem nenhum indicador que fale para você aonde você está errando para que você possa trabalhar. E, ao mesmo tempo, você não recebe essa informação, mas também não consegue chegar no resultado. Então, como que a gente resolve essa situação? Então, diante desse cenário, eu vou trazer aqui um ponto que era um ponto em comum em todas essas pessoas, em todas as entrevistas que a gente fez, em todas as conversas, todas as vezes que a gente mandou qualquer pesquisa para as pessoas responderem, isso vinha sempre como algo muito comum.
Então, quando a gente pensava ali em ser promovido, quando a pessoa pensa assim, quero ser promovido, o que eu preciso fazer? O que acabava vindo sempre para mim? Eu preciso, então, trabalhar mais horas do meu dia. Então, muita gente vinha para mim assim, poxa, eu trabalhava até tal hora, agora eu trabalho muito mais, eu trabalho até de madrugada, eu entrego as coisas, se me pedem, eu entrego no mesmo dia para mostrar que eu estou ali comprometida, que eu estou realmente querendo entregar, que eu estou vestindo a camisa da empresa. E aí a pessoa trabalha muito mais horas do dia do que ela precisa ou do que está ali alinhado para ela trabalhar, porque de alguma maneira ela entende que como ela faz um bom trabalho, ela já é elogiada, então assim, ela não tem nada sobre o trabalho que traga para ela essa sensação do porquê que ela precisa se desenvolver, ela acaba entendendo que trabalhar mais horas do dia é o que vai fazer a conta fechar, porque vai mostrar para a empresa que essa pessoa está comprometida, está interessada, está ali super engajada com a empresa, está vestindo a camisa da empresa, porque horas do dia é igual a comprometimento. A gente, e eu ainda digo mais, ainda vejo que isso é um movimento que ao longo desse processo todo que a gente viveu, de home office, e a gente não ter treinado o que a gente precisava apresentar para trabalhar dentro do home office e mostrar que a gente é bom e que a gente merece ser promovido, eu tenho visto que esse fator horas do dia começou a aparecer como se fosse algo que eu efetivamente vou mostrar que eu estou ali vestindo a camisa da empresa. Então, esse é um fator que acontece muito como um pensamento de alternativa para gerar resultado. Então, se eu fizer isso, logo eu vou conseguir ser promovido. Um outro ponto que muitas pessoas me falam é entregar tudo que pedem. Então, começam a pensar assim, se o meu gestor me pedir um negócio, eu vou correr aqui para entregar hoje para ele, porque aí eu vou conseguir ser promovido por isso. Afinal de contas, ele vai olhar para mim, vai ver que eu estou super comprometido, eu estou tão comprometido que eu estou entregando tudo de forma imediata. Então, eu sou rápido, eu sou ágil, eu consigo entregar as demandas on time, exatamente no momento que o gestor está me pedindo, eu já estou entregando para ele. E aí isso, inclusive, alimenta o trabalhar mais horas do dia, porque se tudo que me pedem eu fico com uma ansiedade de entregar ali mais rápido, dentro do mesmo dia, de maneira o mais instantânea possível, consequentemente o que eu tenho ali é um processo de rapidez. Então isso me força a trabalhar mais para que eu consiga cumprir com um prazo tão apertado que é entregar dentro do mesmo dia. E um último elemento é atender imediatamente todas as ligações, mensagens e e-mails do chefe. E a pessoa entende que fazer isso é ser proativo. Então vamos lá. Vamos entender aqui o contexto. A pessoa chegou na empresa, ela vê o entorno, ela vê que ela não está conseguindo chegar no resultado, ela não está conseguindo ser promovida, já fez várias coisas e o resultado não vem. E aí, o que ela começa a pensar? Poxa, se eu vejo pessoas que chegam depois de mim ganhando mais do que eu vejo que na hora de ser promovido, as pessoas lá ao meu redor são promovidas menos eu. Mas eu faço um bom trabalho, então se eu sou elogiado pelo meu trabalho, o que eu tenho que fazer? Intensificar a minha entrega. Porque se eu intensificar a minha entrega, consequentemente, eu vou conseguir ser promovido. Então, na hora que a gente começa a pensar dessa forma, esse último item, ele crava muito essa informação, né? Então, vamos lá. Eu começo a entender que eu tenho que fazer mais, eu tenho que ir além para gerar mais resultado. Então, ir além, primeiro item, então vou trabalhar mais. Eu vou ocupar mais horas do meu dia trabalhando, porque quanto mais horas do meu dia eu trabalhar ali, mais a empresa vai entender que eu sou ali comprometido com a empresa e vai me reconhecer por isso. Como eu entendo que eu vou trabalhar mais horas por dia, eu entendo que trabalhar mais horas por dia é um sinônimo de comprometimento. O que eu faço com essas horas? Eu começo a querer entregar tudo que me pedem, preferencialmente dentro do mesmo dia. Então, se o gestor me pediu algo agora, eu quero entregar para ele daqui a algumas horas para poder mostrar
que eu estou realmente comprometido, eu sou imediato, eu sou ágil, eu sou rápido. E o último ponto é, se eu entendo dessa forma, eu começo a entender que para eu ser rápido, para eu entregar tudo que me pedem e para eu conseguir trabalhar mais horas do meu dia entregando algo para me promover, logo eu preciso atender a todas as ligações, porque eu tenho que mostrar que eu estou disponível, que eu sou proativo, que eu tenho ali a minha agenda sempre vai se adequar às demandas do gestor. Esse raciocínio, gente, eu entendo, porque assim, não, a pessoa não construiu isso do nada, né? Existem várias coisas, especialmente na nossa cultura, que fomentaram muito isso, que geraram na gente esse sentimento de que volume é igual a qualidade. Que eu fazer muito, estar à disposição, estar sempre ali fazendo, consequentemente vai me gerar mais resultado. Então, como eu acredito muito nisso, eu começo a pensar que esse é o ponto principal, é o que vai virar a chave, é por isso que talvez a outra pessoa consiga ser promovida antes de você. Uma das coisas que começa a acontecer, então, é uma sobrecarga de trabalho, porque eu começo a entender que eu preciso fazer muito mais do que os outros para merecer. Então, a gente começa a colocar dentro da balança do merecimento de uma promoção, a gente sacrificar a nossa rotina, a nossa vida, o nosso dia a dia, porque a gente sempre tem que priorizar demandas urgentes. Se vocês observarem, uma das coisas que todos esses itens têm em comum é a urgência. Então, trabalhar mais horas do dia, normalmente eu vou trabalhar em coisas mais imediatistas, entregar tudo que me pedem mais rápido. Estou trabalhando numa visão imediatista. Atender imediatamente todas as ligações, eu estou trabalhando numa visão imediatista. E quando eu sempre trabalho numa visão de isso eu tenho que fazer, eu tenho que priorizar, eu vou ficar só focado nisso, eu começo, então, a trabalhar na minha cabeça que o mais importante é eu ser imediatista e não a longo prazo, que eu vou ser reconhecido pelo o quão disponível eu estou e não pela qualidade ou por outras coisas da minha entrega, uma vez que a minha qualidade nunca foi questionada. E aí, o que começa a acontecer aqui, e é um dos fatores, são alguns fatores que fazem você não conseguir ser promovido por conta de situações como essa. O que acontece? Se você observar nessa situação toda que eu estou falando aqui, todos eles trabalham esse imediatismo, né? Eu ter que estar ali à disposição. Mas além de trabalhar o imediatismo, todos eles fazem uma coisa. Eles consomem todo o seu dia com questões operacionais. Então, o que acaba acontecendo? Se o seu gestor te pedir uma coisa e ele quer isso urgente, você vai ter que sentar para fazer o operacional dele, porque a estratégia nunca é para ser entregue no mesmo dia. Então, se você está recebendo uma demanda e você quer entregar no mesmo dia, ela é uma demanda muito mais operacional. Por mais que ela tenha algum tipo de inteligência, ela é uma demanda mais operacional. Eu começo, então, a trabalhar, a consumir o meu horário, o meu trabalho, o meu dia a dia, a minha rotina, com coisas que não vão me promover. E por que elas não vão te promover? E aí, eu até mais outras lives, quando a gente estava lá no nosso outro Instagram, então provavelmente quem está aqui não chegou a assistir essas lives, uma das coisas que é interessante da gente fazer analogia é com uma pirâmide. Então pensa lá, né? Muitas empresas usam essa analogia da pirâmide como eu tenho lá no topo da cadeia, eu tenho a alta liderança, aqui o presidente, os diretores, os gerentes executivos, e aqui, à medida que eu vou descendo, então eu vou ter lá o nível gerencial, depois o coordenador, e aqui na base eu vou ter os analistas, assistentes e tudo mais. Se a gente olhar para essa pirâmide, pensa o seguinte, a cada vez que eu subo na pirâmide, você entende que essa base ela vai ficando maior? Eu não quero falar aqui sobre a quantidade de funcionários. Vamos pensar o seguinte, quando eu tenho aqui e eu tenho que subir, eu tenho que ter uma visão mais ampla. Então, enxerguem a pirâmide
também como se ela fosse uma bússola, como se ela fosse uma... Não é nem bússola, é como se ela fosse... É que eu não quero usar binóculo. Vamos usar de binóculo. É como se ao olhar para ela, cada vez que eu subo, eu tenho que ter uma visão maior de baixo. Só que eu só consigo ter essa visão maior de baixo, eu só consigo ter essa clareza do que está acontecendo embaixo, quando eu consigo ter tempo para pensar a estratégia. E quanto mais eu consumo toda a minha rotina, toda a minha agenda, toda a minha semana com questões operacionais, essas questões operacionais me fazem estar numa posição operacional, que são as posições mais baixas. Para quem está aqui, que quer chegar numa posição mais alta, se eu quero chegar numa posição de gerência, de gerente sênior, de diretor, de CEO da empresa, eu preciso necessariamente conseguir ampliar a minha visão, ter cada vez uma visão mais holística. E a falta de tempo, ela atrapalha em diversos aspectos. Eu vou listar aqui 7 aspectos que hoje não usar o tempo de forma adequada atrapalha na sua promoção e faz com que seja um dos grandes motivos para você ficar com a sua promoção para depois e outras pessoas serem promovidas na sua frente. Primeiro item, a falta de tempo, né? Então, quando eu começo a fazer tudo, começo a entregar tudo que me pedem, o meu gestor fala, eu quero sair fazendo tudo, eu começo a ter uma falta de tempo para definir o que eu quero na minha carreira. Qual é a sua única coisa? O que você efetivamente faz hoje que leva você para a carreira que você quer conquistar? Então, quando a gente está muito sobrecarregado, entregando tudo, atendendo todas as ligações, entregando todos os pedidos, tudo que chega emergencial, a gente quer resolver, a gente quer mostrar que a gente tem proatividade, consequentemente, eu consumo meu tempo com essas atividades operacionais e eu não dedico tempo na minha agenda para pensar exatamente o que eu quero. O que eu quero, o que eu quero conquistar, onde eu quero chegar, quais são os resultados que eu quero para a minha carreira. Então, cada vez que eu faço isso, eu estou me afastando, porque cada dia que passa sem que eu tenha clareza do que eu quero e ter uma clareza do como eu vou fazer isso, é um dia menos na minha trajetória profissional. Então, é um dia que eu me afasto das metas que eu quero alcançar. Segundo fator, são 7. Segundo fator, a falta de tempo, ela também acaba atrapalhando a gente de refletir se as demandas que a gente está fazendo aproximam ou afastam do que a gente quer para a carreira. Então, vamos lá, pensa o seguinte, hoje você está cheio de coisa, fica recebendo um monte de coisa para fazer o tempo inteiro, diretor e te ligam e desligam e ficam pedindo um relatório, daqui a pouco te pedem outra coisa, daqui a pouco te pedem uma análise, daqui a pouco te pedem uma apresentação. E aí, com esse bando de coisa para fazer, você tem tanta coisa para fazer, tem tão pouco tempo para fazer, que uma das coisas que começa a passar, você não consegue pensar, ter tempo de qualidade para pensar se hoje a demanda que você faz, ela aproxima ou ela me afasta da minha carreira. E aí, da carreira que eu quero, né? Do meu plano. Então, se lá no ponto 1, eu mal consegui definir o que eu quero para minha carreira, imagina se eu vou ter a capacidade de refletir sobre se a demanda que eu estou fazendo me afasta ou me aproxima. Eu nem sei exatamente o que eu quero. Então, consequentemente, eu começo a não olhar para as minhas demandas e falar, tá, eu até posso fazer isso, mas como que eu vou usar isso a meu favor? Ou não, eu não vou fazer isso, porque isso não vai me aproximar do que eu quero lá na frente. E é isso. E não tem discussão. Porque uma das coisas que é importante a gente frisar aqui é que tem muita coisa que você está fazendo hoje que atrapalha a sua carreira que você não deveria estar fazendo. Só que você só vai conseguir saber se ela está atrapalhando, se ela não está atrapalhando, se você tiver clareza primeiro do que você quer. E não é assim, Lili, eu quero ser realizada profissionalmente. Não, não é isso. É aonde você quer chegar, que cargo, aonde, ganhando que salário, em que condição. É uma especificidade muito maior.
Porque se você falar assim, eu quero me sentir realizada, seu cérebro não consegue tangibilizar o que é realização para você. Ele começa a achar que qualquer coisa tá valendo. E aí a vida vai passando, ó. E aí um dia você vai acordar, você vai ter passado 15 anos trabalhando num lugar que você não gosta, que você não é feliz, fazendo uma coisa que você não quer fazer, porque você não pensou sobre essa ótica. A única coisa que você pensou é que você queria ser realizada profissionalmente. Seu cérebro não entendeu o que isso significava e ele traduziu isso com fique onde está. E quando eu não consigo ter tempo para refletir se o que eu faço hoje na minha empresa me aproxima desse ponto, ou seja, se eu não sei o que eu quero, eu também não consigo refletir, o que eu começo a fazer? Eu começo a ser operacional, um executor. E, gente, eu cresci muito rápido na minha carreira, não sei se quem está aqui já me ouviu alguma vez contando da minha trajetória profissional, mas aos 25 anos eu já era coordenadora, aos 29 eu já era gerente. Só que eu quero trazer aqui um adendo para quando eu era coordenadora. Assim que eu fui promovida a coordenadora, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu não fazia ideia, eu não pensava em nada disso, tá? Eu era exatamente essa pessoa aqui, com a diferença que eu tinha sido promovida. A única diferença. Mas eu não tinha ideia de nada. E aí o que começou a acontecer, gente? Nessa época que eu não tinha clareza do que eu queria, se o que eu fazia me levava para algum lugar, porque eu não sabia nem o que eu queria, então para mim eu simplesmente saía fazendo. Eu era muito boa executora, as pessoas gostavam do meu trabalho, eu passei a ter uma equipe muito rápido, muito jovem, eu tinha 1 ano de formada só. Mas o que eu consegui perceber é que eu trabalhava muito mais horas do meu dia, muito mais sufocada emocionalmente pelo volume de trabalho. E quando eu comecei a ter clareza de tudo isso que eu tô falando para vocês, eu comecei a perceber que grande parte das coisas que eu fazia não me levavam a resultado nenhum. Ou seja, eu estava só perdendo tempo. Eu estava ali fazendo um monte de coisa, sendo a proativa da área, sendo que tudo isso que eu estava fazendo não ia servir de absolutamente nada. Nada disso ia me fazer chegar no resultado que eu queria. Então, esse é um ponto crucial. Quando a gente não tem tempo para refletir sobre as demandas que a gente naturalmente faz um monte de coisa que não vai levar a gente para onde a gente quer. A gente sobrecarrega a nossa agenda, a gente sobrecarrega nosso tempo, faz um monte de atividade, a empresa fica lá aplaudindo, até agradece você por ter feito tudo isso, mas nada disso vai servir de absolutamente nada dos seus objetivos profissionais. Ponto 3. Com base nisso tudo, ou seja, se eu não consigo refletir sobre o que eu quero na minha carreira, se eu não consigo ter tempo para pensar se as demandas que eu faço me aproximam ou não, o que acontece de desdobramento? Vocês estão vendo que são 7 itens, mas eles são desdobramentos da primeira ação, né? Então, eles todos vão levando a consequência. Terceira consequência é que mais dificilmente eu vou ter oportunidade de dizer não quando me pedirem alguma coisa. Por quê? Se eu já aceitei tudo, se eu não sei o que me leva ao que eu quero conquistar e o que me afasta do que eu quero conquistar e eu, quiçá, sei o que eu quero conquistar, eu não consigo argumentar sobre fazer ou não demandas que me pedem. Consequentemente, eu começo a fazer tudo. Se me pedirem, eu estou fazendo. E aí eu saio fazendo, executando, maravilha, a empresa vai chamar o máximo, mais uma vez, mas não necessariamente ela vai me levar para algum lugar. Ela simplesmente vai entender que eu entrego muito bem o que está sendo solicitado. Mas eu não consigo ter clareza para falar, isso eu não vou fazer. Esse projeto você vai passar para outra pessoa, aquela pessoa ali vai ser mais adequada. Porque, gente, não é todo mundo que sonha com o que você sonha. Talvez você queira chegar numa posição de diretoria e vai ter gente que não quer. Então vai ter a pessoa que quer ficar ali na posição de especialista executivo com você, é o que mais tem, inclusive. Então, é um engano a gente achar que todas as pessoas querem exatamente o que a gente quer. Então, se eu não quero fazer uma atividade, ninguém quer. As pessoas não são iguais. Cada um tem o seu jeito, as suas peculiaridades. Não leve em consideração o que você gosta e o que você não gosta como algo universal. Isso é só você. Outras pessoas podem gostar do que você não gosta e vice-versa. Não é todo mundo que gosta de estar aqui para a câmera
falando, passando algum tipo de conteúdo. Eu gosto, por isso eu tô aqui. Tem gente que não gosta. Então, entenda, tem atividades que você faz hoje, que você acha o porre, que outras pessoas achariam o máximo e que está afastando você da sua promoção. Como eu não sei exatamente o que eu quero, logo não consigo falar não para as coisas, o quarto ponto que acaba acontecendo é que eu começo a ter pouco tempo para avaliar dentre as coisas que me aproximam do meu plano, me aproximam do que eu quero, eu tenho poucas oportunidades de avaliar possibilidades de melhoria e novas oportunidades de trabalho dentro do que eu executo. Então, penso o seguinte, quando eu tenho tempo, eu tenho algo, e assim, esse tempo, gente, mas aí a empresa está me sobrecarregando, não sei. Tem uma live minha lá atrás, acho que foi semana passada, procura aí, que eu tô falando exatamente de gestão do tempo, tá? Tem como você dizer não, sim. Não, a gente está trabalhando mais, tá todo mundo trabalhando bastante, mas quem está exausto para o que não está exausto, tem muitas questões ligadas a falar não, tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês. E quando eu não tenho tempo, eu consequentemente não consigo identificar dentro da minha rotina, dentro do meu trabalho, o que eu posso melhorar? O que eu tenho aqui de alternativas para fazer melhor do que o que eu já estou fazendo? Além disso, o que eu tenho de outras oportunidades, novos projetos, novas ideias que podem melhorar a minha entrega, que podem reduzir o tempo que eu gasto com determinada atividade, porque vai me ajudar a ser eficiente. Então, isso é algo que também acaba acontecendo. No momento que eu não tenho tempo, mal tenho tempo para executar tudo o que me pedem, consequentemente, eu acabo não tendo tempo para pensar como que eu faço o meu trabalho melhor, como que eu melhoro a minha entrega, como que eu enxergo oportunidades que eu ainda não enxerguei que me geram resultado. Esse é o quarto ponto. Quando isso acontece, consequentemente, como quinto item, eu começo a ter uma falta de tempo para mostrar o meu trabalho para o mercado. Olha só, isso aqui é muito importante. E eu falo isso em praticamente todas as lives. Acho que eu falei ontem, devo ter falado também na segunda. Esteja empregável. Ontem eu falei com certeza. Esteja empregável. Eu amo onde eu trabalho, Lilian. Ok, parabéns para você, que bom. Continue fazendo um esforço, se dedique para você conseguir mostrar o seu trabalho para o mercado e que o mercado de trabalho tenha interesse em te contratar. Mas eu não tenho interesse em mudar de emprego. Tá bom, você vai ser chamado pelo mercado, você vai agradecer, você vai recusar, mas você vai ser chamado para trabalhar em outras empresas. É muito importante ser chamado para trabalhar em empresas, em outras empresas, ainda que você seja feliz, você goste de onde você está. Coloque isso como mantra na cabeça. É importantíssimo você ser bem visto, bem avaliado, você ser uma pessoa que o mercado quer, porque quando isso acontece, você recebe mais ofertas, e quanto mais ofertas você recebe, você escolhe, quero continuar trabalhando onde eu tô ou eu quero sair daqui para ir para um outro lugar? Gosto de trabalhar aqui e quero crescer aqui ou quero sair porque me chamaram para uma outra oportunidade? Não espere ficar desempregado para fazer esse movimento. Além de não esperar, porque quando você já está desempregado, você tem um esforço muito maior, porque você já está desempregado, você precisa arrumar um emprego. Então, o seu esforço tem que ser muito mais acelerado, porque você já está ali com o tempo correndo para você chegar. Não espere esse tempo chegar. Faça um trabalho que as pessoas queiram você quando você não está procurando. E uma outra coisa. Hoje, 20% das vagas que estão hoje disponíveis no mercado, elas estão divulgadas, estão
tá lá no vagas.com, no LinkedIn, eu sempre esqueço, na Cato, entre outras, Glassdoor. Essas empresas, elas vão divulgar ali de 20% a 30% só das vagas. Os outros 70% das vagas que hoje estão abertas, que as empresas estão contratando, não estão em nenhum lugar. E sabe por que elas não estão em nenhum lugar? Porque custa dinheiro para a empresa tem que pagar para poder fazer a divulgação. A empresa ela tem que pagar para colocar aquela vaga publicada no LinkedIn, aquela vaga publicada no vagas.com, ela tem que pagar por isso, ela não faz isso de graça. Isso não está gratuito. Essas plataformas ganham dinheiro assim, o LinkedIn ele ganha pelo LinkedIn Premium, quando você paga para poder ser ali assinante, e pelas empresas que pagam para divulgar o trabalho delas. Então, como a empresa paga, ela tem um limite de vaga, não é porque ela está pagando que ela coloca vagas ilimitadas ali, ela tem um pacote de quantas vagas ela pode publicar por mês, por conta daquele valor que ela paga. Se ela quiser publicar mais vagas, ela vai pagar mais caro. É assim que funciona. Então, as empresas não fazem isso. O que elas fazem? Elas fazem um processo que a gente chama de hunting. O hunting é a empresa procurar no mercado. Então, ela vai lá no LinkedIn, ela vai procurar por palavras-chave, e nessas palavras-chave ela vai identificar pessoas dentro do perfil e vai chamar essas pessoas para uma entrevista. Então, quando você está ali dedicado em fazer tudo imediatamente, atender todas as demandas, ser a pessoa mais operacional da vida, você não tem tempo para se mostrar para o mercado de trabalho. Você não tem tempo para estar aqui no LinkedIn, você não tem tempo aqui no Instagram, você não tem tempo para estar no LinkedIn, você não consegue ter tempo para escrever, publicar, aparecer, e o mercado não sabe que você existe. Aí você fica do nada desempregado, fica infeliz, fica insatisfeito, quer mudar de emprego, só que o mercado não conhece você. E aí você fica se candidatando para as vagas que estão em aberto. Só que eu estou falando que essas vagas que estão em aberto representam de 20% a 30% só. Existe um mercado que está acontecendo em paralelo. Existe um mundo de vagas, de oportunidades de emprego que estão acontecendo sem que você saiba. Então, quando você não tem tempo para se mostrar, a empresa, nesse movimento, ela não sabe da sua existência, logo ela não vai te chamar para um processo seletivo. E eu vivo citando aqui, gente, isso é um movimento essencial. Até hoje eu recebo convite para voltar para o mercado. Hoje eu recebi mais um, de uma empresa que quer, enfim, não entendi exatamente o que era, porque eles me abordaram no LinkedIn. Então, ter uma presença constante é fundamental. E isso faz com que a empresa também veja que você está fazendo esse movimento. Então, ela vê que você está presente, que você está publicando. Então, ela também fica no radar de falar, cara, não posso perder essa pessoa está aparecendo ali. Já já ela vai acabar recebendo um outro pedido, ela vai receber um convite para participar de um processo seletivo. E se essa empresa for melhor do que a gente, ela vai embora. Então, a empresa ela começa a te colocar num radar de preocupação, no radar de uma vaga, de uma pessoa que ela não quer perder, que ela sabe que está fazendo um movimento não de saída, mas um movimento de se mostrar para o mercado. Quando eu não tenho esse tempo, vamos para os nossos 2 últimos itens. Quando a gente não tem esse tempo de se mostrar para o mercado de trabalho, consequentemente a gente não tem tempo para fazer networking. E todas as vezes que a gente não faz networking, a gente está prejudicando a gente e o nosso resultado dentro da empresa. Por quê? Quando a empresa entende que a gente tem um bom relacionamento, que a gente conhece pessoas, que a gente consegue articular externamente, além da empresa ficar com esse radar aí de ela pode acabar saindo daqui, ela também entende que você é uma boa pessoa para apresentar, para gerar case, para fazer benchmarking, para pensar, para fazer contato, botar a empresa em contato com outras empresas. Agora, quando você nem tem tempo, porque você está lá focado no seu operacional, você não faz networking para você, logo você não tem nem a quem recorrer quando você de alguma maneira se sente ali insatisfeito e quer sair de alguma forma da onde você está. E além disso, você também não consegue mostrar para a empresa que você tem valor, que você tem algo na mão que é interessante, que é a sua rede de networking. E por último, que para mim é um dos pontos mais... Todos eles são muito importantes, os 7 itens são importantes, mas esse ele é crucial, na minha opinião.
Quando você fica ali sobrecarregado, querendo fazer um monte de coisa, trabalhar mais horas do seu dia para mostrar comprometimento, entregar tudo que te pedem cada vez mais rápido para mostrar que você tem agilidade e querer atender aí imediatamente todas as ligações, mensagem, WhatsApp, e-mail, tudo que seu chefe manda para mostrar que você é proativo, você não dedica tempo no seu desenvolvimento pessoal. Então você começa a não ter tempo para se desenvolver. Ah, não tenho tempo para estar aqui na live. Ah, não consigo assistir uma live inteira. Ah, não consigo fazer um curso. Ah, não consigo fazer não sei o quê, porque eu tenho que fazer muito trabalho, tenho que trabalhar muito. E o que vai acontecendo? Bom, primeiro item é que seu currículo vai ficando desatualizado, né? E as empresas, elas não vão olhar se você fez pós-graduação, por exemplo. Mas elas vão olhar se você não está se desenvolvendo. Isso é um fato. Se você não está se desenvolvendo ali constantemente, a empresa ela começa a falar, então essa pessoa não foca tanto assim na carreira dela. Pô. Olha a última vez que ela fez algum tipo de capacitação, que ela fez algum curso, que ela fez alguma coisa diferente. Então ela é uma pessoa obsoleta, pouco preocupada com a carreira. E uma das coisas que a gente já viu, aqui eu já falei tem algumas lives atrás. Uma das coisas que apareceu na lista do Fórum Econômico Mundial é que a gente precisa, a partir desde 2019 até 2025, e provavelmente vai se renovar em 2025, vai continuar para o resto da vida, é a gente fazer o que eles chamam hoje em dia de lifelong learning. O lifelong learning significa que eu vou ter que estudar o resto da minha vida, porque a gente está numa constante mudança. A gente, por conta da tecnologia, por conta da aceleração do que a gente tem hoje em termos tecnológicos, consequentemente, a gente está cada vez mais, de alguma maneira, obsoleto sobre algum conteúdo. Então, cada vez mais a gente está tendo mais campos de conhecimento para serem explorados, que até então não estavam sendo explorados. Então, o que eles falam? Hoje, provavelmente, uma graduação, hoje talvez um pouco menos, mas em breve, a gente vai ter que repensar a graduação, porque uma graduação de 4 anos, ela não faz mais sentido. Quando passam os 4 anos, já mudou tanta coisa que não tem mais pé nem cabeça para a empresa, esse processo. Então, para a empresa, esse é um primeiro ponto. Então, se você quer se manter ali constante, manter a sua empregabilidade e você conseguir entregar resultados cada vez melhores, é essencial que você se mantenha em constante desenvolvimento. Até o ano de 2020, até 2019, eu fazia pelo menos um curso por ano, pelo menos um curso. E esse curso poderia ser alguma certificação, podia ser algum curso específico. Por exemplo, em 2019 eu fiz 2 certificações para falar sobre esses conteúdos que eu estou falando aqui. Então, tem uma série de coisas que você pode fazer para se desenvolver. Mas 2020, 2021, só em 2020 eu fiz 4 cursos em 2021. Um deles já acabou, outro entrou no lugar, então continuo fazendo mais 4. Então, pensa que se desenvolver constantemente é essencial, porque o mercado está em transformação. E a empresa precisa de pessoas que ela vê que está se comprometendo com o desenvolvimento pessoal. Então, quando eu não tenho tempo para isso, quando eu estou ali muito focado em fazer as minhas entregas operacionais, eu estou abrindo mão de uma agenda importante para mim, que é a construção da minha carreira, que é a construção do que é importante para a minha trajetória profissional. E antes da empresa, sempre vai vir você em primeiro lugar. Depois, quando vier você em primeiro lugar, você vai olhar para a empresa. A empresa é como se fosse o seu bebê, tá? A sua criança. Então, pensa lá no avião. Quando a gente está lá no avião, o avião não fala, ó, máscaras cairão em caso de emergência. Se a máscara cair, primeiro você vai colocar em você, depois você vai colocar na pessoa do seu lado. Essa é a instrução do avião, não é? A instrução aqui para a carreira de vocês, ela é exatamente a mesma. Se você não quer que a sua carreira entre em turbulência, quando a máscara começa a cair, é porque ela já começou a entrar, né? Mas se está acontecendo alguma situação, primeiro você tem que colocar em você para depois colocar no outro. Então, primeiro você tem que ter tempo para você se desenvolver, fazer networking, se mostrar para o mercado. E aí, com isso, você vai estar mais capacitado e vai ser mais interessante para a empresa, porque você vai ser uma pessoa que gera networking,
que se mostra que tem bons contatos, que está em constante desenvolvimento, você consegue ver possibilidade de melhoria no seu trabalho, porque você não está sobrecarregado de demanda, logo você consegue enxergar oportunidades de melhoria e você consegue levar a empresa para um outro patamar. Mas porque primeiro você olhou para você. Então, resumão. Por que sua promoção ficou para depois? Se a gente pudesse extrair um resumão de tudo que eu falei agora, foi porque você priorizou a criança do seu lado. Você, na hora que caiu lá, na hora que você está no avião e a máscara caiu, você primeiro botou na criança para depois botar em você. E não é essa a instrução que você recebe quando você está ali dentro do avião. Então, olhe para a sua agenda hoje. E uma das coisas que eu posso garantir, se você faz um bom trabalho, se você já é elogiado, se você vê as pessoas à sua volta sendo promovidas e você não está conseguindo isso, muito provavelmente você não está conseguindo porque você está deturpando o que vai fazer você chegar na promoção. O que vai fazer você chegar na promoção não é você trabalhar mais horas por dia, não é você querer entregar as coisas ainda mais rápido, não é você atender imediatamente. Ser isso só faz você ocupar o seu tempo com coisas que não vão te levar em resultado. O que vai te levar são esses 7 itens que a gente falou hoje. Tá bom? Para quem chegou no final, para quem chegou na metade, lembrando para vocês, essas lives dessa semana fazem parte do treinamento gratuito que eu vou dar na semana que vem. Esse treinamento vai acontecer ao vivo pelo Zoom, segunda, quarta e sexta à noite. E para receber o link do Zoom, para receber todas as informações desse treinamento, você precisa se inscrever no link que está na bio. Então, fechando aquela live, vai lá na bio, entra lá no link da bio, vai aparecer uma abazinha para vocês, vai ter lá 4 itens. O primeiro item, que é a sua carreira no topo, missão 25 em 5, você precisa clicar ali. Clicando ali, você vai ser direcionado para um site. Esse site vai pedir o seu e-mail e o seu nome. Porque eu preciso do seu e-mail para mandar o link do Zoom, para mandar as informações, e você também vai receber um alerta dos temas que a gente está tratando aqui durante toda essa semana de aquecimento. Essa live, gente, o treinamento de semana que vem tá muito legal. Eu estava hoje a tarde toda focada em montar todo o conteúdo. Tem muita coisa legal que a gente vai falar lá. A gente vai passar por uma trajetória de como que você faz um passo a passo para acelerar a sua promoção, acelerar o reconhecimento da sua carreira dentro do mercado de trabalho. Vale muito a pena, eu nunca fiz isso ao vivo, vai ser a primeira vez, vai ser totalmente interativo, por isso que eu estou fazendo ele ao vivo pelo Zoom. Então, assim que eu fechar agora, vai lá, se inscreve para poder participar. E como eu estou fazendo pelo Zoom, tem uma informação importante. A gente tem poucas vagas, porque o Zoom tem uma limitação de ocupação de sala. Então, eu não vou conseguir abrir para muitas pessoas. Por isso, é importantíssimo que você vá lá e faça a sua inscrição para você garantir a sua vaga. Amanhã, então, a gente vai falar sobre como definir seus objetivos profissionais. A gente vai falar sobre como desenhar um bom plano de carreira. Hoje eu falei tanto de como que o plano de carreira é um ponto 1 que atrapalha todo o processo. Quando eu não tenho plano de carreira, todo o resto da minha rotina parece que faz sentido, quando na verdade ela não está fazendo. Então amanhã eu vou ensinar como é que você define um bom objetivo profissional, tá bom? Foi um prazer estar com vocês aqui. Nos vemos amanhã. E para quem não se inscreveu, então vá lá no link e garante a sua vaga no treinamento de semana que vem, tá bom? Um beijo, pessoal. Boa noite, uma boa quarta-feira. E ó, daqui a meia hora tô de volta aqui, só que lá no canal da Lígia. Vou aparecer aqui para vocês porque a gente vai conversar sobre carreira, inovação, plano de carreira também. Tá super interessante o nosso bate-papo às 8h33. Então, 8h33 e espero vocês aqui novamente. Um beijo, gente. Boa noite.